Hoje, 26 de novembro de 2019, o programa Memória e História Oral da Fundação Arquivo e Memória, em parceria com a São Judas Campus Unimonte, entrevista o senhor Dirceu Buru Leal. Boa tarde, Dirceu. Boa tarde. Vamos começar com seus dados pessoais, data e local de nascimento e nome dos seus pais. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Floriana. O meu nome, você já falou, é Dirceu Leal, vulgo Buru. Eu nasci em Santos, graças ao bom Deus. Nasci, me criei, estou vivendo até hoje em Santos. Nasci na Avenida Pedro Lessa, 289, aonde passei a minha infância, né, e a minha juventude. Graças a Deus também adquiri muita experiência, sendo na época um macuqueiro, né? A data de nascimento, eu nasci em 7 de janeiro de 1946. Estou atualmente com 73 anos de idade, graças a Deus também perfeito em tudo. E ali no bairro do Macuco foi onde eu comecei a minha prática esportiva. O nome dos seus pais e o que eles faziam na época? O meu pai chamava-se João Leal e a minha mãe Elisa Ferreira Leal. Meu pai trabalhava no cais, ultimamente ele era fiel de armazém e a minha mãe era do lar. Tive meus irmãos, o mais velho, chamado Nelson Leal, foi atleta quase que profissional do Santos Futebol Clube, depois se tornou presidente da Associação do Portuário de Santos, onde construiu aquele clube magnífico ali no Jabaquara, e foi presidente por muitos anos. O outro também do esporte, chamado João Leal Neto, jogador profissional de futebol, na época como jogador era chamado de Leal, participou do Santos, Fluminense, foi jogador de São Paulo, Guarani, Noroeste de Bauru, enfim, de vários clubes aqui de Santos, ou do estado de São Paulo e do Brasil. Então, essa família também toda de desportistas. Meus tios também foram jogadores profissionais, Zeca Ferreira e Mário Ferreira, que antigamente tinham um nome muito grande dentro do esporte aqui em Santos. E isso fez com que eu galgasse a carreira de jogador, né, de jogador tanto de basquete como de futebol, começando no atual Brasil Futebol Clube, lá no Macuco, onde comecei como jogador de basquete, fiz atletismo, fiz um pouquinho de cada coisa. Como jogador de futebol, também participei na Várzea Santista, como jogador do Santa Cecília, jogador do União ali da Vila Matias, jogador do Botafogo lá da Torres Homem. E como basquete, a minha carreira também foi iniciada no Brasil. Depois fui convidado para ir para o Clube Atlético Santista, onde encerrei minha carreira como jogador de basquete. Então a minha carreira foi uma carreira assim de muitos esportes, mas também em poucos lugares, porque eu sou uma pessoa que eu me dedico muito aonde estou e crio vínculo nos lugares e permaneço por muitos anos. Buru, tu é o mais velho dos irmãos? Não, eu sou o mais novo, eu sou o caçula. Eu sou o caçula, o João Leal Neto era o segundo. O jogador profissional o mais velho era o presidente do Portuário. O Nelson Leal era o mais velho, já falecido. O Leal ainda está vivo, hoje morando em Campinas. Mas vamos voltar lá na tua infância. Lá na Pedro Lessa, vocês brincavam de quê? Você estudava onde e o que vocês faziam para diversão? Então, na Pedro Lessa, eu tive, graças a Deus, uma infância muito feliz. Eu morei na Avenida Pedro Lessa, me criei ali, aonde hoje você não consegue praticamente nem atravessar a rua quase, né? E naquela época, no pedaço onde eu morava, que era da Alexandre Martins para lá, ela era areia, né? Sim. Então era areia, tinha vala, tinha o trilho do bonde e a gente jogava futebol na Pedro Lessa, né? A gente no meio era muito raro passar um carro, né? Lá na coisa. Então a gente jogava futebol ali no meio da terra, da coisa, e depois tinha vários campos de futebol. Morava da Alexandre Martins Para lá, em direção ao Canal 6, isso, porque até Alexandre Martins era asfaltada, né? Já era asfaltado dos dois lados.
E lá na Pedro Lessa, no pedaço onde eu morava, não. Só tinha o trilho do bonde no meio e era a terra dos dois lados, inclusive valas, né? Que a gente pegava rã na vala. E você chegou a pegar o jockey? Olha, Era justamente nesse local. Né? Exatamente, só que já pegamos as ruínas do jockey, né? Arquibancada que tinha ali do coisa, depois foi feita a torre da Rádio Cacique ali, né? Mas nós só pegamos ruínas ali. Mas já o jockey já tinha terminado. Mas ali, inclusive padaria, era padaria jockey, né? Tinha bar Vila Jockey, enfim, vários estabelecimentos comerciais com o nome de jockey. Pouca gente na cidade hoje que lembra do jockey. Quando nós entrevistamos o professor Euni, ele falou. Então, o Jockey Clube era ali, onde hoje é o shopping, né? O shopping center ali era o Jockey Clube ali. Falou que ali no Andradas, quando construíram o Andradas, tinha um abacateiro que dava muito abacate. E era por causa do solo, dos cavalos lá, Era areia. A areia era boa, os cavalos vinham de São Paulo para cá para se tratar. Uhum. Quando se contundiam, tinha um problema de lesão, eles traziam para cá para eles se recuperarem. Então, o professor Euni é um pouquinho mais velho do que eu, mas eu peguei uma fase em que ali eram chácaras de japonês, chácara de chuchu, né? Tinha um matagal que a gente chamava de raia, né? Era uma área que abrangia mais ou menos Guaibê, Epitácio Pessoa, Alexandre Martins e Pedro Lessa, né? Quer dizer, era aquele quadrilátero ali. E a gente até se perdia lá dentro dessa raia, que era um matagal enorme. E em volta tinha alguns campos já na época, né? Que tinha o campo do 1º de Maio, né? Tinha os campos do lado esquerdo, que hoje ocupa o Jaú, né? Ocupada pelo Sesc e tudo, né? E tinha do lado direito onde tinha o campo do Santa Cecília, que você disse que jogou. Existe. Então, e para quem não sabe... Tá o BNH. Então, para quem não sabe, existiam 2 Santa Cecílias, que era um Santa Cecília dos mais velhos e outro Santa Cecília mais novos. O dos mais velhos chamava-se Sociedade Esportiva Santa Cecília e os mais novos era Clube Atlético Santa Cecília, né? E um tinha o campo, Sociedade Esportiva tinha o campo ali onde era o IAPI, né? Isso. Depois veio o IAPI, o campo deles era ali, próximo a Pedro Lessa. Mas é a mesma sequência. E do lado de lá, aonde hoje é o Jaú, era o campo do Clube Atlético Santa Cecília, que depois vinha o Cruz de Malta, o Vasco, Vasco, quem mais tinha ali? Santa Cecília que tem o clubinho lá hoje. Isso, esse era do lado de lá, era o Clube Atlético Santa Cecília. Acho que fica na Alfaia. Isso, eu inclusive fui mascote, o primeiro mascote desse clube, que os meus irmãos, praticamente eles eram fundador, né? O mais velho, o Nelson, ele era fundador e eu era o mascote do time. O primeiro mascote do Santa Cecília fui eu. Guru, e você estudava onde? Onde você fez seu primário, ginásio? Então, eu estudei o meu primário no Cidade de Santos, ali na Senador Dantas, né? Depois eu fui estudar no José Bonifácio, onde a minha família, meus irmãos estudavam também, né, Floriano? E a gente era, na época, uma ótima escola. Depois passei para o Independência. Eu dei uma corridinha nas escolas, né? Estudei um ano no Colégio Santista, mas não me adaptei com os irmãos. Aí fui para o Independência, onde conheci a minha esposa, a atual minha esposa, né? Quer dizer, até hoje estou casado com ela, depois de 48 anos de casado, né? E eu conheci ali, no Independência. Extinto Colégio Independência. Isso, aonde depois foi construída a Faculdade de Educação Física de Santos, a FEFS, onde eu fui professor e diretor. Quer dizer, então a minha vida, mais ou menos, tem umas coisas assim que às vezes eu fico pensando, por exemplo, eu comecei a jogar basquete no Brasil Futebol Clube. Com que idade você começou a jogar basquete? Eu comecei a jogar basquete com 8 anos de idade, 8 anos de idade. Aí depois, quando a FEFS, né, a Faculdade de Educação Física de Santos, começou, foi no Brasil. E na quadra onde eu iniciei, eu fui professor da Faculdade de Educação Física, né? E posteriormente, eu como diretor, eu fui diretor, comecei diretor ali no Brasil, na Jurubatuba, né? E depois passei a ser
me transferi, a faculdade foi transferida para onde era o Independência, na Conselheiro Nebias com a linha do trem, né, hoje VLT, e eu fui diretor ali por 15 anos também. E a tua adolescência, vai? Morou ali na Pedro Lessa, depois foi para Alexandre Martins, não? Acontece o seguinte, eu morei primeiro lá no 382, porque eu nasci no 289, depois fui morar no 382, que era... E no 382 eu perdi minha mãe, né? Eu tinha 13 anos de idade, eu perdi a minha mãe. E aí o meu pai achou por melhor, nós viemos para outra casa que ele tinha, por causa das lembranças que tinham, né? E nós viemos morar ali no 289. E nisso meu irmão também morava junto conosco lá, né? O Nelson. Aí depois o meu pai faleceu e o meu irmão também fez questão que eu fosse morar com eles, né? Aí eu passei a morar na Alexandre Martins, se eu não me engano, 245, né? Ali em frente o BNH, né? E depois ali eu me casei. Isso antes da existência do BNH, né? Quando... Você foi para esse prédio ali? Quando eu fui para aquele prédio ali, na realidade já estavam construindo sim, o BNH, já, se eu não me engano já estava até, eu não tenho, agora me falha mesmo, mas acho que já estava construído o BNH ali, né? Porque no começo era só IAPI, né? Que acho que tinha 5 ou 6 prédios, depois eles começaram a construir o BNH. E aí depois eu me casei, fui morar no Boqueirão. Nessa época aí do Alexandre Martins, você tinha o quê? 14 anos, 15 anos, tá? Como é que estava a situação do basquete em relação a você? Como é que você tinha uma certa... Então, como eu falei inicialmente, eu gostava muito das coisas onde eu estava, né? Eu crio muito amor nas minhas coisas, né? E eu, na realidade, eu saí do Brasil Futebol Clube, que recebi o convite para ir jogar no Clube Atlético Santista, que na época era o melhor clube de basquete de Santos. E eu só saí de lá porque eu não via, sabe, perspectivas de um futuro dentro do basquete lá no Brasil. E aí eu aceitei o convite de ir para o Atlético, né? E no Atlético eu fui para lá, era infantil, categoria infantil, porque naquela época as categorias não eram que nem hoje, cada ano tem uma equipe, né? Então era categoria 14 anos, era mirim, depois 15 a 16, 17 era infantil, depois juvenil e acabou, né? E aí eu fui também para o Atlético, onde me tornei depois jogador do adulto, jogador da Seleção Santista de basquete aqui do adulto também. Fala um pouco dessa época, da Seleção Santista, do teu tempo de jogador como adulto. Então, na época naquela época existia a seleção, né? Não é que nem hoje. Hoje é um clube que representa a cidade praticamente. Hoje Não tem vários... não tem clubes para fazer uma seleção, né? Então é uma equipe só que representa a cidade. Naquela época não, tinham vários clubes em Santos, né? No basquete tinha Saldanha, Vasco, Internacional, Brasil, Tumiaru era São Vicente, mas tinha o Santos, né? Tinham vários clubes. E aí eles formavam o selecionado da cidade. E eu também fui selecionado para os Jogos Abertos, né? Participei de alguns Jogos Abertos. E, infelizmente, eu tive que também parar cedo no esporte, né? Porque aí eu também não tinha mais pai, não tinha mãe e eu tinha que me virar, né? Então, eu logo já comecei a me dedicar a outras coisas e aí eu parei com o basquete. E logo em seguida eu comecei, né, como professor de educação física e aí comecei a me envolver como técnico de basquete. Mas como jogador, eu joguei no Brasil, no Atlético e na Seleção Santista só. Recebi alguns convites para sair de Santos, mas na época não aceitei porque, sabe, eu não tinha necessidade de sair daqui, porque meu pai tinha uma certa condição financeira, não necessitava de buscar emprego lá fora, que eles ofereciam, né, estudo. Eu tinha tudo aqui. Então eu não saí porque cidade igual a Santos, uma vez eu recebi o convite de São Bernardo, eu fui treinar um dia lá, aquela neblina que estava, aquele frio. Aí os caras, não, então amanhã você vem. Eu falei, venha, estão me esperando até hoje lá. Entendeu? E quando você parou com o basquete, você obviamente teve que trabalhar, né? Exatamente. Qual foi o teu encaminhamento profissional aí nesse
Exatamente. Quando eu tinha o meu pai, eu era praticamente, eu não tinha mãe, né? E o meu pai me dava todo o suporte que eu precisava, né? Me dava as mordomias todas que eu precisava, né? Então eu não esquentava muito com a vida, né? Não esquentava minha cabeça muito com a vida. A hora que o meu pai partiu, né? Que o meu pai faleceu, eu me vi assim meio perdido, né? E aí o meu pai tinha um táxi, né? Porque a minha mãe tinha um primo dela que veio do interior e trabalhava com táxi, aí o cara queria vender, aí falou com meu pai comprou para deixar o cara trabalhando lá, né? E aquilo lá começou a dar dor de cabeça para o meu pai, e a gente falava para ele, pai, vende isso aí, o senhor está com dor de cabeça. Ele falou, não, um dia pode servir para vocês, aí algum de vocês. Aí ele falou, que alguém vai ser motorista de táxi, não sei o que lá, né? E aí chegou a hora que eu não tinha, para me sustentar, eu ia procurar emprego, salário pequeno, tal coisa. Eu fiquei pensando, naquela época, motorista de táxi não era bem visto, né? Quer dizer, eram pessoas, não é que sejam bem vistos, mas eram pessoas assim no nível cultural, né, escolar mais baixo, né? E aí eu pensei, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou nessa, eu vou encarar, né? E na época eu era um dos poucos jovens motoristas de táxi, né? E na época eu fui ser motorista de táxi num lugar onde eu frequentava, onde as minhas fãzinhas, né, as menininhas, frequentavam. E eu lá simplesmente num táxi, né, e encarei. E foi graças ali que eu comecei a fazer a minha vida, trabalhei uns 4 anos como motorista de táxi, e aí comecei a pegar firme. Isso não denegriu a tua imagem. De jeito nenhum. Eu tenho o maior orgulho de ser macuqueiro, de ter trabalhado de motorista de táxi. Macuqueiro também era pejorativo. Exatamente. Eu tenho o maior orgulho e graças a isso é o que eu sou hoje na minha vida, né? A experiência que eu tive lá no Macuco como motorista de táxi, né? Então isso aí só me gera orgulho. Quer dizer, eu não tenho... Sabe, tem pessoas que... Botou um dinheirinho no bolso, né? Sabe o que acontece? Tem pessoas que eu dava aula na faculdade e dava escolinha, né? E tinham pessoas que falavam, pô, mas você é um professor universitário dando escolinha? Filho, não tem nada que ver, eu fazia o que eu gostava, né? Eu dava aquilo que eu gostava e faço até hoje, né? Eu dava aula no Estado, quantas vezes eu peguei saco de roupa da garotada, né, de uniforme, pus nas costas, e eu era diretor da FEFS. Quer dizer, então não tem essa, desculpe a expressão, essa frescura de, sabe, tá, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Dá prazer. Prazer o que eu tenho, sabe, a minha consciência está tranquila, sabe, eu tenho a minha formação né, graças a Deus meus pais me ensinaram boas coisas, então não tenho nada que sabe, me sentir vergonha. Lá no Bonifácio, você fez contabilidade? Então, no José Bonifácio eu fiz contabilidade porque uma das coisas que o meu pai insistiu, né? Porque eu falava assim, pai, eu quero parar, eu quero trabalhar. Ele falou, enquanto eu for vivo, você vai estudar. Enquanto eu for vivo, você vai estudar. E aí ele me indicou para fazer contabilidade. Ele falou, olha, então tu vai fazer contabilidade, se amanhã ou depois você parar, você tem uma profissão. Que na época contabilista davam uma certa retaguarda. Tinha encaixe no mercado, né? Exatamente, um salário razoável, tudo, né? Então ele falou, você vai fazer contabilidade. Foi o que eu fui fazer contabilidade e depois fui fazer educação física, que não tinha nada a ver com contabilidade. Mas um diploma que eu tinha já era uma profissão antes de ser professor de educação física. E nessa sequência aí você saiu da contabilidade, se formou, né? Foi para fazer educação física e aí já começou com ensinar, primeiros passos como professor, isso veio bem depois? Não, justamente, inclusive quando eu estava no 3º ano, eu já fui convidado pelo Regatas Santista para ser o técnico de basquete lá no Regatas, né? E aí... Fala um pouquinho da FEFES, quando você entrou, tinha Pelé, Simone então, e tal, né? Exatamente. Quando você entrou? Eu entrei na FEFES em 1969, né? A turma nossa era ex-jogadoras da Seleção Brasileira de Basquete, né? A atual cantora Simone, que na época é ex-jogadora de basquete, né? Que era ex-jogadora de basquete. Pelé, eu fui na
Fizemos o vestibular junto, inclusive eu tenho uma foto do Pelé, ele fazendo a barra, né, que naquela época tinha o vestibular prático. O Leão veio, era da outra turma, mas era do mesmo grupo, mas da minha turma mesmo, que era do mesmo ano, tinha a seleção brasileira toda feminina, né? E o Pelé também era, o Careca, Ari, Palito, aquela turma que jogava futebol aqui na Portuguesa Santista, né? Foi a primeira faculdade, né? A FEFS foi em nome de faculdade, foi a primeira faculdade do Brasil, porque antigamente era a Escola Superior de Educação Física, né? Porque tinha do Exército, né? tinha São Carlos, já tinha. tinha. FIFISA em Santo André, Não, a FEFISA veio depois. Veio depois. Tanto é que na minha época, esse pessoal que veio da Seleção Brasileira, era tudo de Santo André. Santo André, São Bernardo, todo o ABC. Eles vinham estudar aqui em Santos, pessoal de São Paulo, de tudo. Tanto é que a minha primeira classe era do pessoal daqui de Santos. Sim. E tinha uma turma que era de São Paulo, do ABC, né? Que tinha uma turma. E na época eu trabalhava com táxi e eu precisava sair mais cedo para mim começar a trabalhar. Né? Então eu fui transferido para essa turma do ABC, né? Para mim justamente sair mais cedo e começar a ganhar o meu trocadinho. Né? Então foi assim. Só tinha educação física no Rio de Janeiro, naquela A escola do Exército tinha São Carlos, se eu não me engano, eu acho que a USP, mas era tudo escola superior. Era tudo escola superior de educação física, nenhuma faculdade. Com o nome de faculdade, a FEFS foi a primeira. Foi a primeira. E aí, então, continue, depois Então, tá falando dos primeiros tempos como técnico. Então, aí na FEFS eu me formei, né? E aí me deram a oportunidade de já ficar como assistente de professor de basquete. E na época, na faculdade, o basquete tinha o masculino, que era o professor Alcino Pellegrini, né? E o feminino, que era a Wanda Bezerra, né? E eu fiquei de assistente do Alcino Pellegrini, né? Aí fiquei um tempo, aí o Alcino se aposentou, eu assumi como titular da cadeira de basquete masculina. Então fiquei eu no masculino, a Wanda no feminino. Alcino, se não me engano, foi preparador físico do Santos. Foi, exatamente. O Alcino, inclusive, naquela época, os técnicos de futebol tinha que ter uma pessoa responsável diplomada em educação física. E o Alcino, que era o técnico, era o diplomado. Professor lá, exatamente. Tu lembra alguns outros professores da época? Geraldo Fagiano foi de voleibol, né? Eram muitos professores de fora. O Borsari, que era também de São Paulo. Zuliani, que foi preparador físico de São Paulo e na época dava aula aqui em Santos. Aí tem o Jarbas, tem o Ciro Gomes, mas eram todos o pessoal da USP. Aquele do Godofredo? Godofredo Casati. O Cid, que era de atletismo, o Neto, que era de história. Eu pergunto que devia ser tudo gente bem da antiga, né? A gente já perto da aposentadoria. Porque na verdade hoje, lá daquele que eu lembro, assim, que esteja vivo, a Helena Cláudia, né, que era do feminino, o Godofredo faleceu, poucos professores estão vivos hoje em dia, né? Quer dizer, eram já veteranos, jovens professores. Exatamente. Foi como primeira faculdade, começou a formar, né? E os professores, grande parte veio da USP de São Paulo, né? Que nós tivemos professores de São Paulo, porque aqui não tinha assim, né? Tinha professores, mas a Rosinha também escolheu alguns daqui e trouxe a maior parte do corpo docente de São Paulo. E aí eu me formei na coisa, fiquei como assistente do Alcino, passei depois a titular, aí depois a Wanda também parou, eu passei a ser titular do masculino e feminino, aí fiquei um ano, fui chefe de departamento, depois passei a ser vice-diretor da FEFS e finalmente fui diretor da FEFS por 15 anos. Quer dizer, então a minha carreira foi de baixo, foi galgando até chegar lá em cima. E naquela época a faculdade era no Brasil, né? A Brasil, quando nós começamos a faculdade, existia simplesmente
tipo um barracão ali, né, que era dividido em duas, tinha uma lona no meio que dividia em duas partes, né, então uma classe era uma, outra, e mais nada, depois começou a construir, né, as coisas foi evoluindo. E a ligação com a molecadinha mais nova? Que hoje eu acho que é quase que um sacerdócio. Então, eu na realidade, eu sempre tive, sabe, assim, queda, eu tive sempre prazer em trabalhar com criança. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar praticamente no Regatas com criança de 14, 15 anos, 16 anos. E logo em seguida eu fui convidado para ir para o Clube Atlético Santista trabalhar com adulto, né? Com adulto. E aí depois do Clube Atlético Santista eu fui para a Cosipa, né? Trabalhei como técnico na Cosipa. Ali na FC? Isso, na FC. Né? E naquela época a FC não tinha assim muitos... Nós dávamos aulas lá no Senai, então nós ficamos rodando, né? E nisso apareceu um diretor lá da Cosipa, né? Que era ligado ao Internacional, que era diretor do Internacional, e falou, Bruno, tu não quer fazer uma escolinha lá no Internacional? Aí eu falei, tudo bem, eu vou lá. Né? E eu era técnico da Cosipa adulto e técnico lá. E aí começou a minha paixão como treinador da base. Por quê? Porque eu passei algumas coisas, passei não. No adulto tinha algumas coisas que você, por exemplo, eles achavam que, mas como brasileiro que sabe tudo, né? E a gente não sabe nada, então eles eram metidos a sabido e a gente, via as coisas meio erradas, falava, peraí, esse cara tá achando que ele é malandro e o resto é todo mundo bobo, né? E aí eu começava, naquela época eu era meio esquentadinho, sabe? Eu falei, um dia eu vou me pegar com um cara desse aí, não vai dar certo, né? Aí foi quando apareceu a oportunidade do Inter, eu fiquei mais um tempo na Cosipa, aí larguei e fiquei só no basquete da garotada. E é a minha paixão que eu tive até hoje, trabalho já há muitos anos. É um trabalho de formação, né? Você vai formar o atleta. Exatamente. Descobrir talento. E outra coisa, eu vejo assim o seguinte, o que eu falo. Eu, além de educação física, eu tenho pedagogia, né? Eu fiz pedagogia depois, complementação pedagógica. E eu vejo o seguinte, eu vejo mais a criança, meu trabalho, como formação do ser humano, sabe? Como pessoa, como futuro cidadão. Esse é o meu maior prazer. Porque o basquete, ele acaba, mas a criança continua, vira adulto e vai em frente. Então, se você ajuda na formação, né? Porque a formação vem de casa, dos pais, mas você, como professor, você ajuda, né? Essa formação. Através do esporte, você vai dar nível de competitividade, enfim. Exato. Eu falo para eles o seguinte. Ao próximo. Eu falo para eles o seguinte, o basquete é a vida, né? O basquete é que nem uma empresa. Né? O basquete, hoje você compete, amanhã você vai competir para um emprego, para um vestibular, né? Você para subir na sua carreira. Né? Então, tudo tem ligação do esporte com a responsabilidade, né? É tudo na vida. Disciplina. Exatamente. Todas as coisas importantes da vida estão ligadas ao esporte. Então, eu vejo primeiro na formação do jogador, eu vejo a formação como pessoa e depois como jogador, como atleta. Eu acho que é uma consequência do trabalho. E hoje você está só no Internacional, porque pelo que deu para dizer, você tinha a FEFES, a Azevedo Júnior, tudo ao mesmo tempo. Agora você só está no Internacional? Isso. Eu na realidade, eu tive épocas de trabalhar das 7 da manhã às 11h20 da noite, direto. Quer dizer, eu trabalhava no Estado, trabalhava no Carmo, trabalhava no Internacional e na faculdade. Então a minha vida era assim, correndo de um lado para o outro, tinha muitas vezes nem almoçar direito eu almoçava. E era essa correria. E aí aos poucos eu fui parando, me aposentei do Estado, deixei o Carmo, por último deixei a faculdade e agora estou só no Internacional, onde é o meu trabalho atual. Mas hoje, graças a Deus, eu faço por muito prazer aquilo lá, sem
preocupação, sabe? Sem tanto estresse. Exatamente, Né? quer dizer... Prazerosa. E é lógico que a gente, necessidade de trabalho a gente tem, mas hoje eu não tenho tanta necessidade como tinha antigamente, né? Então eu trabalho mais tranquilo, mas o que aconteça, o que possa acontecer não me interessa. Eu quero ver o momento. Bruno, e você tem filhos? Os meus filhos, felizmente são todos eles. Eu não tive sim. filho, né? Tá. Eu não tive filho e eu acho que isso também, sei lá, na vida, a gente fala, né, destino, tal coisa, mas eu acho que tem coisas que te encaminham para determinados setores, né? Então eu não tive filho, né, mas Biológico, mas tem todos os... essa enormidade de crianças que eu tenho, que são meus atletas, meus alunos. E você tem ideia quantos atletas passaram pela sua vida inteira, não? Eu gostaria de saber, mas infelizmente eu não tenho esses dados, porque você vê, quatro locais de muitas crianças, muitos atletas, né? Eu não tenho mas isso é tão gratificante. Hoje eu tenho o Facebook, né? E de vez em quando eu recebo umas mensagens dos meus ex-atletas, que hoje um é procurador-geral de Minas Gerais, o outro é o top da mídia aqui no Brasil, enfim, e fora aqueles que são empregados em lojas, e que vendem pastel, que vendem, sabe? Todos encaminhados. Mas todos eles, a grande maioria, sabe, É gratificante. Isso. Exatamente, isso é muito bom, isso é muito importante. Professor. Exatamente. Pasteleiro. Outro dia eu parei ali na beneficência. Ô professor, tal coisa, era lá do Azevedo. Um que tenha se transformado em senador, deputado federal. Exato. Na realidade, foi por pouco tempo, mas o Paulo Barbosa foi meu jogador. Na época eu dava escolinha de futebol lá no Internacional e ele fez um tempo comigo, futebol. Né? Quer dizer, então, o atual Paulinho, o Paulinho foi meu jogador lá no Internacional Futebol, ele fazia futebol lá no coisa, eu dava basquete e futebol lá, né? E ele fazia lá. Então, E tua esposa? Fala um pouco dela, ela era atleta, foi esportista? Então, a minha esposa é gozado, né? Nós nos conhecemos na escola, né? E no Independência, e aí namoramos, ela era novinha, ela também, e aí fomos indo, ficamos namorando 8 anos, né? Aí depois casamos, e ela foi uma pessoa que ela tem uma super inteligência, né? Mas, eu vou ser sincero, eu vou fazer uma declaração aqui que talvez por minha culpa ela não tenha seguido em alguma profissão, né? Porque eu achava naquela época, ainda daqueles antigos, né, que achava que mulher era para ficar em casa, para cuidar dos filhos, né? O homem sustentava a casa e corria atrás das coisas, né? E foi uma pena, porque ela é super inteligente, é uma mulher com uma cabeça... Ela chegou a iniciar o curso? Não, ela fez até o normal. Ela fez o normal na época no Canadá, que era uma senhora escola, né? Ela tem uma formação muito... Inclusive, ela sabe muita coisa de educação física, que na época a professora de educação física dava a professora se eu não me engano era Yolanda, né? E ela dava toda a base para trabalhar com as criancinhas na coisa, porque elas eram formadas professora na época, professora primária, né? E ela conhecia até uma boa parte da educação física, né? Os métodos francês, tal coisa, ela conhecia tudo. Então, foi uma pena mas foi uma parceira, sabe, aquela mulher que está do meu lado sempre, todos os momentos, aquela mulher que... paciência, né? Porque sai de casa às 7, volta às 11. Exatamente. Pode desmaiar. Não tem nem tempo. Bruno, vamos falar um pouquinho do Jocobas, do Jubas, coisas que existiam em Santos e não tem mais. Então, começando pelo... o JOS, né, que, Jogos Escolares, né, da coisa. Eu acho que Santos, infelizmente, desculpe, mas faltam dirigentes, sabe, para tocar essa parte, porque eu acho que nós temos tudo para fazer esporte aqui em Santos, mas nós temos que começar desde as escolas, tá? Eu lembro que quando eu era professor,
tanto do Carmo como do Azevedo Júnior, eu tive épocas de brigar no sentido de pedir para um, pedir para outro para fazer um campeonato. Sabe, porque as pessoas se omitiam, as pessoas se recusavam. Ah, não tem colégio? Fala, tem, e eu vou provar que tem. E corria atrás e arrumava para fazer o coisa. Né? Inclusive, na época que o Negrelli era secretário, eu tive que falar com o Negrelli, tem time para fazer, sabe, porque as pessoas... Então, infelizmente, tem pessoas que ocupam algum cargo, desculpe, sabe, por simplesmente interesse financeiro, sabe, não é aquilo que ele gosta, né? Não é em todo setor, mas eu estou falando dentro daquilo que eu conheço, né? Então, está faltando isso, pessoas que realmente gostam, de falar que assim, não, olha, nós vamos desenvolver campeonatos escolares, depois nós vamos para o universitário, porque senão o esporte vai cada vez vai sucumbindo, vai indo lá para baixo. Então, falta começando pelas escolas e depois em nível comercial. Nós temos, felizmente, hoje aqui em Santos, não é defendendo coisa, porque eu principalmente a pessoa que está lá, que é o responsável, que chama-se Eduardo Silva, né, da TV Tribuna, é uma das poucas que incentiva o esporte escolar. Né? E está aí campeonatos que eles fazem de handebol, de voleibol, de basquete. Isso tudo faz com que, por exemplo, eu tenho no meu time hoje, tenho vários meninos lá recebendo bolsa do Liceu São Paulo, do Liceu Santista, né, para jogar pela escola. Sim. Então eu incentivo, né, para o garoto de ter uma bolsa, estudar num lugar que ele possa, né, chegar lá e desenvolver a sua formação, né, como estudante e como atleta. Então falta isso agora. Não depende só da TV Tribuna, sabe? Eu acho que até as outras emissoras aqui em Santos deveriam também olhar com certo carinho. Basicamente, o esporte em Santos não existe hoje, as ligas não se movimentam. Você não vê mais campeonato santista de basquete, campeonato santista de futsal, futsal acho que tem um pouco, mas as outras modalidades você não vê nada. Exato. Realmente, nós tínhamos competições de natação fortes entre os clubes. Hoje, cadê? Não tem. Então, Floriano, é o que eu estava falando. Na minha época, como atleta, existiam vários clubes. Depois, como técnico. E os clubes também hoje não produzem... Porque, na realidade, o que está faltando? Está faltando também patrocínio. Eu ia chegar nesse ponto. Eu ia pedir para você traçar um paralelo entre o esporte da nossa época, que era basicamente amador, né? Talvez por isso o Santos se sobressaísse, né? Tinha bons atletas aqui, não precisava de dinheiro. E hoje, quando o esporte é praticamente profissional, todo ele. Cidades do interior tem muitas empresas que patrocinam. Eu vejo aí basquete, masculino e feminino, vôlei masculino e feminino, Taubaté, São José dos Campos, Franca. Todas as cidades do interior têm um time representativo, forte, disputando torneios estaduais e tal. E Santos nada. Nada. Por quê? Talvez por não ter essas empresas. Santos não tem realmente nada. Tem uma vez... Geografia. Não... me falaram uma vez que Santos era o fim da linha. Né? Quer dizer, em termos de patrocínio, era o fim da linha. O Porto não patrocina nada. Exato. Hoje o Porto retalhado, né? Exato. Piorou. E tem muita coisa também, por exemplo, eu vejo da seguinte maneira. Hoje os clubes também têm muito tipo de esporte. Tem muitas modalidades, né? Então, por exemplo, vou citar um exemplo. O Atlético, antigamente, na minha época, era basquete e voleibol. Eram os dois, né? Quer dizer, o Santos era basquete, tinha basquete e voleibol também. Né? Hoje, lá no Internacional, se você contar, tem mais de 15 esportes. Então, queira ou não queira... Surgiram, né? Taekwondo, Muay Thai, não sei. Exatamente, judô. Esses esportes, né? De locais fechados. Então, e aí... Marciais, coisa que você faz numa sala pequena. Então, mas aí o que a verba vai um pouquinho para cada um e no final você não dá para todo mundo. A verba do clube né? Se você falasse, outro dia eu falei para um diretor lá, falei, acho que tinha que chegar e selecionar alguns tipos de esporte e falar, vamos investir nisso aqui. Né? Agora, eu acho que tinha que ter um consenso de falar assim, olha, tal clube trabalha com tal esporte, outro trabalha com tal esporte, e isso por trás também a prefeitura, né, agilizando essa parte.
cobrando deles, porque eles têm incentivo fiscal, não tem, né, do IPTU, tal coisa. Eu acho que teria a prefeitura chegar e falar, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, né? Porque senão fica um monte de esportes e aí? O vôlei de praia, antigamente, no meu tempo, tinha torneios entre as barracas de praia. Tamboré. Lembra? Tamboré. Olha, outro dia eu estava falando com uma pessoa a respeito do vôlei, o vôlei em Santos. Era para ser o esporte mais forte. Por quê? Por causa da cidade, a região, né? Essa praia. E, infelizmente, o basquete é mais forte que o vôlei aqui. Sabe? O basquete é mais forte que o vôlei. Hoje. Então. Né? Hoje, não, é hoje em dia. Mas por quê? Porque as pessoas... outra coisa que eu estou falando, dirigentes. Né? Nós somos dirigentes. Vocês lembram da época do Douglas Machado? Sim, grande Douglas Né? Quer dizer, então, era um cara que levava para frente, ia buscar patrocínio, ia correr aqui, ia correr ali. O seu Ramal, o Milton Ruiz. Exato. Era mesmo. Grandes diretores de voleibol. Então falta isso, é o que eu estou falando, falta dirigente. Né? Pessoas que gostem daquilo que fazem, pessoas que queiram fazer. Porque hoje em dia os dirigentes são pais. Né? Então, ele é dirigente a grande maioria, não digo todos, né? Ele é dirigente do filho. Né? Aí o filho sai, ele, tchau mesmo, vou embora. Né? Então ele não é dirigente do clube, ele é dirigente do filho. A maioria, né? Tem uns não, tem uns que são dirigentes de clube, mas são poucos. Né? Então isso que está faltando, pessoas que se dediquem, que gostam de falar que, pô, eu gosto de, sei lá, de basquete, eu gosto de voleibol. E eu vou estar lá vendo o que faz. O Saldanha, até há pouco tempo, tinha bons times de basquete no juvenil, no infantil. Ainda continua tendo ou parou? Não, hoje só tem, em termos de basquete assim, de nível aqui em Santos, só o Inter. Mas ninguém. Eles estão começando agora, acho que uma escolinha lá, não sei se é... Porque há pouco tempo eles tinham bons times. Mas acabou tudo. Acabou tudo. Acabou. É isso que eu digo, as coisas vão morrendo, né? Não tem possibilidade de renascimento. Fica uma coisa pequena, só o Internacional vai disputar o quê? Se Santos não tem competição entre os clubes da cidade, não vão surgir novos talentos, não vai aparecer ninguém. E todo esporte corre para o Internacional. Né? É que nem patrocínio aqui em Santos. O único que faz patrocínio, quem é? O Pepe Astus. Né? Ele é o único que faz. É o Memorial, né? É o único que faz. Mas também para o ciclismo e para o boxe, né? Então, mas agora acho que eu acho que o basquete está tendo um apoio deles, né? Quer dizer, entendeu? Agora, e os outros? E os outros também? Sabe? Acho que também falta um pouquinho de vontade dos empresários aqui, né? Que eles ganham em função da cidade, né? Por que não investir um pouco? E principalmente, né, no esporte, que é uma coisa tão gostosa, sabe? Uma coisa... E esse patrocínio dessas pequenas empresas ou médias empresas da cidade seria num esporte médio, na molecada, não seria numa equipe profissional para disputar título estadual brasileiro. Seria a nível da cidade mesmo, para, né, fomentar a participação da molecada. Então... Eu vejo a molecada muito no celular e muito pouco no esporte hoje, viu? Não vejo mais ninguém jogando bola na rua, futebol de praia só ali um pouquinho, e mais nada. Hoje... Você vê, passa pela praia domingo, as barracas estão alinhadas uma do lado da outra, você vê beach tênis, né, que é moda, né? E futebol. Futebol pegou já há um tempo. Mas futebol é um esquema praticado por condomínio, né? O cara desce do prédio, vai jogar um futebol com os amigos, olha e acabou. Não tem competição. Então, a base, eu acho que falta, isso é o que eu estava falando, falta a base. Né? Uma das coisas que eu me interessei também é isso aqui, sabe? De estar formando lá embaixo. Porque em tudo, futebol profissional, se ele não tiver uma base, ele vai fazer que nem o Flamengo, aí gastar milhões e milhões e milhões. Se ele tiver uma boa... O Grêmio, né, que faz um trabalho... Vê quantos jogadores tem na base deles lá? Vários. E tem a mesma coisa, chegou igual ao Flamengo, muito mais que o Flamengo. Né? Agora, eles têm um trabalho lá de baixo. E por que aqui o esporte amador em Santos não faz isso? O futebol profissional precisa ter esse trabalho de base e gestão também. Então, mas se você não tiver lá embaixo, sabe, é o que eu falei, diretor, você tem que ter
um diretor, né, que é uma pessoa que queira... Tem gestão de qualidade, o Flamengo teve nesses últimos anos. Mas a comparação de dinheiro... Tem uma massa torcedora enorme. Porque a gente tinha muito destaque em vários esportes. No handebol, o português e o Gilson, no tênis de mesa, o Nelson Rico, a Cássio. Tudo. Não tem mais, você não vê mais nada. Mas é o que eu digo agora também, a competição é muito forte. O Santos tinha basquete, vôlei, futebol, tinha outros esportes olímpicos, eu nem lembro. Agora teve tênis de mesa, parou com tudo. Não tem mais nada. E você vê o basquete, Corinthians tem, o São Paulo tem. São Paulo agora se enfiando e até no voleibol. Entendeu? Nunca teve, agora tem. O Flamengo tem, Vasco tem, Botafogo tem, todos os clubes de futebol tem basquete. Remo, natação, basquete, vôlei, tudo. Eles têm todos os esportes. Então, eu acho que aqui, na nossa cidade poderia ser feito muita coisa, sabe? Eu acho que tem que, sei lá, tem que ter pessoas que queiram chegar e falar que assim, nós vamos fazer, sabe? Uma prova aqui, só para lembrar, uma prova chamada Travessia do Canal Haddad. Nossa, eu ia falar disso. Há quantos anos eu, durante a minha infância, juventude, assim, adolescência, quantas vezes eu fui à Ponta da Praça? Exatamente. Era uma multidão ali. Exatamente. Para ver a prova. Você não via nada, só via ali a chegada, tal, até o percurso era diferente, depois mudou. Cadê? Acabou. Porque a cidade cresceu com o número de navios entrando, você acha que isso daria para fazer hoje? Mas já tinha muito navio entrando e dava para fazer. Era um momento pequeno ali. A prova era o quê? 1 hora de prova. Né? Teve uma época até que saía no batelão lá na balsa lá, saía todo mundo dali. No batelão. Hoje o que tem é muito esses navios de cruzeiro, né? Nessa época agora. Mas sabe o que acontece? Que falta de rua é problema da violência também, né? Hoje os pais não vão largar os filhos na rua para você praticar, que nem eu jogava futebol na rua, a gente ficar pegador lá corria o bairro todo. Hoje você já não faz, né? Exatamente. Hoje você já não faz mais isso, né? Eram casas, né? Hoje são prédios. Então, mas aí é que tinha que fomentar o quê? O que pode ser feito? Escola, clubes, né? Universidades, prefeitura, né? Juntar todo mundo, né? A imprensa, né? E vamos fazer. Agora tem que... Saindo um pouco do esporte, Guru, uma curiosidade, o que você gosta, fora do esporte, fora das suas atribuições diárias, treinar molecada, o que você gosta de fazer? O que te atrai? Olha, o que me atrai muito é viajar. Eu gosto de viajar, inclusive desde de jovem eu sempre gostei de viajar. Inclusive, quando eu era atleta, eu tinha uma bolsa que eu ia marcando, toda a cidade que eu passava, eu ia marcando o nome da cidade. São Paulo deve conhecer inteiro. Conheço quase tudo. Brasil também. E eu fui assim, eu gostaria primeiro o interior, né? Depois fui conhecendo as capitais, alguns estados do Brasil, e depois comecei a ir para o exterior, né? Aí fui Argentina, fui Venezuela, E quando eu estava naquela fase aí fui Estados Unidos, aí na fase que eu estava de começar, aí eu peguei a paixão da minha vida, um cachorrinho chamado Cacique, um Beagle, foi a paixão da minha vida. Aquilo lá foram 12 anos de paixão, foi a coisa que eu mais amei na minha vida, foi aquele cachorro. E eu não saía de jeito nenhum sem ele. Ah, é? De jeito nenhum. Se tivesse que ir no shopping, alguém tem que ficar com ele. Não vão os dois. Hoje iria. Sim, exato. Não, eu fui em São Paulo. Em São Paulo eu fui em alguns shoppings lá que ele podia entrar, inclusive lá no Morumbi, na coisa, eu ia com ele. Então eu tenho um apartamento aqui no Litoral Norte, que ele ia para a gente. Aliás, nós pegamos ele no Litoral Norte, né? E nós íamos para lá, para o meu apartamento, e Serra Negra tinha um hotel onde ele podia ficar com a gente na nossa cama. Né? Eu levava o edredom dele, tudo bonitinho, tal coisa, ele ficava lá. Então eram os dois lugares que... E aí eu parei de viajar, né? Porque naquela época... Hoje já está... Hoje tem mais lugares que aceitam. E eu não ia pôr ele num avião, num bagageiro, jamais. Eu já peguei um avião, uma mulher do lado, com uma caixinha, com um cachorro, tinha um bicho lá. Mas é pequeno, né? É pequeno, o meu era... O que é? O cachorro.
Então o meu é porte médio, né? Já era Ah, tá, já é. umbigo é aquele de aí vai no orelha bagageiro, caída. É. Ele que pesava uns 20 quilos. Aí vai no bagageiro. Mas jamais. Então aí o que aconteceu? Eu parei de viajar, né? Agora ele partiu. E aí eu comecei a retomar, fui para o Chile ano passado, fui para a Espanha, para Portugal esse ano. Teve retomar outro, um substituto? Não, porque Outra paixão, outro sofrimento. eu vivia de acordo com ele, sabe? Mesmo? Eu vivia de acordo. Ele estava bem, eu estava legal. Ele estava doentinho, eu estava para baixo. Então, mas Fernando, era uma coisa, era um negócio que, sabe, eu tinha uma paixão. O que esse cachorro precisa? Eu vou buscar, sabe? Eu saía, às vezes, de madrugada para ir buscar hortelã no Carrefour, para fazer chá para ele comer, para ele tomar. Sabe que ele estava com dorzinha de barriga, ele começava... Eu saía, ele queria fazer cocô de madrugada, aquele frio, eu punha uma blusa e vamos embora. Era um filho. Era. Um amor, Foi a paixão da minha vida, sabe? Eu fazia qualquer coisa. Desculpe, não é coisa. Ele comia filé mignon, azeite extra virgem. A veterinária falou, precisa fazer isso aqui. Eu não comia ração, não. Às vezes eu não comia, mas podia ser que eu não comia. O filé mignon era pra ele. Sabe? Então, era uma coisa dourada, uma coisa que eu não... O dia que ele partiu, eu fiquei desesperado. Eu fiquei desesperado, eu chorava. Ele foi ficando adoecendo aos poucos? Foi. Ele adoeceu. E não é bem... Isso foi um aviso, né? Que ele veio, primeiro deu um problema no coração dele, aí ele foi... Aí nós começamos já... Porque a primeira vez que ele teve um problema, eu não comia, eu não tinha vontade de nada. 12 anos, entendeu? Olha, mas foi a coisa... Sem brincadeira, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, é diferente, né? Mas o bichinho foi aquilo que me... Era um cachorro caiçara. Veio lá de São Sebastião. Veio de São Sebastião. Então agora eu estou começando a retornar as coisas que eu gosto. Que era quem mandava na casa. E você sabe por que era cacique? Porque lá no Macuco eu tive um cachorro chamado Cacique. Que legal. Lá na Pedro Leste. Família, Mas era aquele cachorro de quintal. Não entrava dentro de casa. Não entrava dentro de casa. Esse aqui não, esse aqui, no começo eu falava para minha esposa, porque era da minha esposa, né? Eu falava assim, na minha cama ele não vai subir. Na minha cama não, ele não vai subir. 2 dias durou isso. Depois eu pegava ele e punha na cama. Deitava no chão, Ultimamente ele não podia subir, porque ele já não tinha mais, estava doentinho, eu pegava ele e punha na cama. Agora falando do Cacique, por que Buru? Da onde vem esse apelido? Então, é gozar, né? Uns dizem que é o seguinte, o meu irmão, esse que é jogador de futebol, ele jogou muito tempo no Noroeste de Bauru, né? E eu ia era férias, eu pumba para Bauru, né? E só vivia lá em Bauru. Então, dizem que eu de tanto estar lá em Bauru, achava que eu era de Bauru, e começou aquele Buru, e foi. Outros dizem que tinha lá no Macuco um cara que era meio torto lá, né? O cara, então como eu era briguento na época, eu falava... Então aí justamente eu não sei realmente qual dos dois. Eu acho que é mais porque eu ia para Bauru. Sim. Então aí pegou o negócio de Buru e é gozado, né? É uma coisa que pega que, como eu falei, né? Soa mal chamar de Dirceu, não é que soa mal, pega... Demora para cair a ficha. Eu acho que vira nome, né? Só minha esposa chama de Dirceu. Na época que eu te conheci lá atrás, já era Dirceu. Dirceu, então, Veio bem depois. Isso, Tanto é que às vezes alguém me chama de Dirceu, aí a minha esposa diz, isso é do Macuco. Era a época de criança, lá do coisa, né? Lá do meu tempo de criança. Mas é muito gostoso, sei lá, o nome, o apelido, é que nem, sei lá, não é longe disso. Mas tem pessoas, tem Pelé, vai. Sabe, o cara fala Edson, mas pô, Pelé virou nome, né? Então Edson soa, né? Então é Pelé. Foi no próprio lá registro. O Lula, Outras pessoas fizeram isso. Eu tenho um primo também que é Lalo.
Também é político lá, foi de São Paulo, lá também o nome dele é Lalo. E é Laurindo, né? Porque fica conhecido. O O Lalo. Pardal colocou Pardal no nome dele. Buru, o Leal está vivo. O Léo está vivo. Ele, inclusive, agora está em Hong Kong. Ele está técnico. Não, ele está aposentado, ele está com 82 anos. Ele tem uma filha que mora em Hong Kong. Aí ele foi para lá. E ele vai, todo ano ele vai para lá, ficar lá 20, 30 dias, um mês lá ou mais. Ele mora aqui em Santos, não, em Bauru. Ele mora em Campinas. Então, Ele mora em Campinas, E ele tem uma filha que mora em Campinas também e a outra está em Hong Kong. E o Nelson faleceu já há quantos anos? O Nelson já faz uns 10 anos, mais ou menos. Ele foi presidente do Portuários durante Muitos 30 anos. eu acho. Olha, eu acompanhei. Pegou a época. Desde a época lá do Cais lá, né? Que ele pegou lá, era um barracão. Né? Era um barracão, tinha um campo de futebol, uma quadra lá, né? Não tinha mais nada. Aí ele já fez um barracão maior lá no Portuários, foi aí onde ele começou a trazer os shows para lá, né? E aí eles começaram a fazer a construção aqui do... Foi eficiente no começo, né? Cresceu o Portuários demais. Também por causa da entrada de grana, né? Então, isso tudo ele fez aquele clube pensando no tamanho das docas, né? Sim. No tamanho das docas. Ele fez aquele clube lá em proporções assim para ter um número muito grande de associados. E aí foi quando o cais começou. O cais começou a cair, né? E aí, mas mesmo assim. Perdeu os associados. Então, mas mesmo assim ele manteve, né? Manteve assim, não aquela coisa, mas ele manteve. Aí a hora que ele ficou doente. Vieram muitos shows, o carnaval. O carnaval era bom, né? Outro dia eu fui lá, uns meses atrás aí. O presidente é um. Eu nem sei quem é, não. Então, eu esqueci o Leonardo. Eu fui lá, me deu pena. Eu não quero nem ver aquilo. Eu já falei, o meu irmão deve estar sacumindo lá da coisa lá em cima, viu? É como Atlético. É como se não tivesse ninguém lá, fosse um terreno baldio. E aquilo era uma paixão do meu irmão. Belíssimo clube. Olha, sem brincadeira, ele cuidava mais daquilo lá do que da casa dele. Sabe? Quer achá-lo era no Portuário. Ele se escondia em casa. Sabe? Ele se escondia em casa. Ele vivia lá o dia todo, aquilo era uma paixão que ele tinha, aquilo lá que... Era um movimento enorme. Você sabe que o primeiro carnaval que teve lá, eles terminaram no sábado, de tardezinha. Eu fui com ele lá, eles estavam terminando a decoração lá, que tinha acabado de fazer o salão. Sabe, foi o primeiro carnaval. Estava tudo marcado para fazer o carnaval e ele ficou lá dia e noite, lá em cima dos caras, trabalhando para acabar o coisa. A banda do Lobão tocou muitos anos. Foi. Você foi vizinho do Foi. Black Cat, depois Blow Up. Então, eles ensaiavam na casa atrás, na Faia Rodrigues. Franco, né? Na Faia Rodrigues primeiro. Começaram ali na Faia Rodrigues e dava fundo para a minha casa da Pedro Lessa. Aí depois vieram depois. Mas o Portuários também foi uma paixão do meu irmão que, olha, aquilo lá foi... E ele tudo ali, se você vê, a fiação está tudo por baixo da terra, tudo embutido, tudo certo, tudo... O Portuários foi um trabalho muito legal. Quando eu ia lá, eu estava no auge do clube ainda. Era muito grande. Pô, era enorme, estava tudo arrumadinho, manutenção perfeita. Era. Muito lindo. Ele cuidava daquilo lá como se fosse a casa dele. Ele era muito... É isso que eu estou falando, sabe? Isso que dá um pena em Santos. Você vê as coisas se deteriorando. Com o tempo ninguém faz nada. Você vê, ninguém apoia, ninguém põe dinheiro, ninguém impulsiona nada. Não, ele ali não visava política, não visava nada, sabe? Era um cara que era o prazer dele. É o que eu estou falando agora, né? Negócio de dirigente. Aquilo lá era prazer dele. Olha, meu irmão morreu... Ele era roqueiro? Ele começou... Inclusive, ele começou nas docas e largou o futebol, né? Que ele, na época, estava para acender os profissionais. Porque ele também jogou, mas não chegou... Mas ele era bom de bola. Ele tinha convite para ser profissional. Então, aí ficou nas docas. Aí nas docas ele foi subindo e chegou a ser tesoureiro geral das docas, né? Mas ele morreu com um apartamentozinho de fundos na Egídio Martins e um golzinho, mais nada.
E olha, eu sei de pessoas que foram dirigentes de clubes, Super bem. que tem casa no litoral, casa não sei o que lá, casa... E o meu irmão... O pior, ele ainda tirava do bolso para pôr no clube. Sabe, Fernando? Não é? É um orgulho que a gente tem da família, sabe? Graças a Deus nós somos três irmãos, pelo menos eu acho, né? Que a gente anda de cabeça erguida, sabe? Mas é importante. É bem importante. E isso é criação, né? Isso é berço, né? Isso é berço. O meu pai lá no Macuco, lá, era o seu Leal. Olha, filho do seu Leal. E o meu pai fala, cuida desse nome. Zela por esse nome. Sabe, meu pai era... E era tido nas dó como Caxias também. Daquele cara... Teu pai, né? Sabe, meu pai era tido como... Os caras falavam, teu pai é um Caxias. Sabe? Fiel do armazém. Né? Ele era o durão ali, sabe? Aquelas coisas que... Então isso Uma é... responsabilidade, fiel do armazém, cara. Olha, o meu pai era fiel do 12A, aqui do lado do tráfego, ali. Era um armazém que guardava cargas preciosas, prata, ouro, às vezes vinha para lá, naquela época. Eu lembro meu pai sair de casa de noite, pegar o carro dele para vir, verificar se não estava tudo em ordem. Correu de fora para ver se ninguém estava roubando. Dia de rato. O que ele tinha que ver? Né? A responsabilidade dele fechou quando ele acabou de trabalhar. Né? Ele estava na casa, ele saiu. Muitos deles tinham essa responsabilidade de cuidar daquilo. Sabe, quer dizer, então essas coisas é que a gente vai, né, pegando... É o que eu falo, se nós somos uma família, né, uma família honesta, Floriano é o pai, nós somos filhos, olha, vamos jantar. Aí ele senta, hoje foi um dia trabalhoso, mas graças a Deus foi tudo bem, correu, né, só fala em coisas boas, nós vamos, né. Agora, se a gente chegar lá e falar, pô, hoje eu dei um trambique num lado, dei um trambique no outro. Os caras só vão aprender. É o exemplo, Não é isso? né? É o exemplo. Vem de casa, vem de berço, né? Então, eu acho que essas coisas que eu vejo que uma família tem que ter, né? Essa união, essas coisas boas de ensinar responsabilidade, né? Sabe? Eu acho que isso aí é muito importante. Então, Guru, tem alguma coisa a mais que você queira dizer aí que a gente não tenha perguntado, que você gostaria de deixar registrado? Olha, eu só gostaria de deixar registrado o seguinte. A minha vida toda, eu, graças a Deus, fiz o que eu gosto. Sabe? Eu sou muito feliz pela profissão que eu escolhi, pela profissão que Deus me deu, né? É lógico que a gente sempre quer ter algumas coisas na vida, né? Alguns bens, mas eu, principalmente, eu vi aqui o meu prazer de fazer o que eu queria, né? Então, eu sou muito feliz ter a família que eu tenho, né? De todos ter uma união muito grande e a profissão que, graças a Deus, me deu tudo na minha vida, que é a educação física e o esporte. Deixa eu perguntar só uma coisa. Você recentemente foi homenageado na Câmara. E aí eu vi no seu Facebook você agradecendo a quantidade de amigos. Fala um pouquinho dessa homenagem. Então, Você virou cidadão emérito? eu recebi a medalha Brás Cubas, né? Porque diz que é a comenda maior que tem em Santos, né? Que é a Brás Cubas. Pelo que eu fiz em prol do esporte na Baixada Santista, em Santos, né? É uma coisa que é muito gratificante, porque você vê que tem pessoas ainda que reconhecem, né, aquilo que você fez durante a sua vida toda. E aquilo que eu falei, eu não fiz nada pensando em obter essas coisas, a gente fez naturalmente. Então, as pessoas foram observando o trabalho, pessoas que passaram, né, que foram meus alunos, meus ex-alunos, né? E isso, quando você recebe uma homenagem, principalmente em vida, né? Porque quando a pessoa morre, já foi, né? E a gente fica muito agradecido, principalmente o Rui, né? O Rui De Rossi, que foi uma pessoa que eu convivi, inclusive, algumas vezes em campo de futebol, né? Na praia, nós fizemos alguns jogos juntos, no final de ano a gente brincava. Foi meu aluno na faculdade, né? Então é muito gratificante a gente ter essa homenagem, né? Pelo aquilo que a gente procurou fazer durante...
E eu ainda pretendo fazer muito mais. Não é fazer muito mais, eu pretendo, sabe, me dedicar muito mais àquilo que eu escolhi para fazer, que é a educação física. Guru, em nome da Fundação Arquivo Memória de Santos, nós agradecemos o seu depoimento. Muito obrigada. Eu que agradeço a você, Fernando Floriano, por essa oportunidade de poder contar alguma coisa aqui da minha vida, né? E que essas coisas ainda durem muito mais tempo para que a Com pessoa... certeza.